Neste momento de louvor, nós vamos declarar a vitória de Jesus sobre a cruz. A ressurreição de Cristo é a base da nossa fé, é a nossa esperança de vitória. Se nós acreditamos em Cristo somente aqui nesta terra, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos declarar a vitória de Jesus. Amém. Cristo vivo está.
Olá, muito bom dia a todos vocês que estão me vendo e ouvindo neste momento. O meu desejo é que você tenha muita disposição para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Esse é um momento especial que o Senhor te concedeu. Um momento onde você parou para poder entender um pouco mais daquilo que Deus está ministrando através da sua palavra. Nós vamos falar hoje a respeito da ressurreição, que era um problema que estava atingindo a igreja de Corinto. Escolhemos a igreja de Corinto por ser uma igreja extremamente problemática e uma igreja muito semelhante às nossas igrejas hoje, com os mesmos problemas, dúvidas e questionamentos. Então, nós estamos chegando ao final da primeira carta de Paulo aos Coríntios e que resolveu muitas questões importantes e deu um direcionamento para muitos problemas que estavam acontecendo nesta igreja. Um dos problemas que Paulo encontrou foi a pregação de alguns coríntios a respeito da ressurreição. Eles afirmavam de que não havia ressurreição dos mortos. E aí Paulo precisou escrever um capítulo inteiro, que é o capítulo 15 de 1 Coríntios, a respeito da ressurreição. Eu sugiro que vocês estejam vendo o vídeo. Se vocês não viram, vejam. Se vocês já viram, revejam o vídeo que eu falei a respeito da ressurreição, quando eu ministrei o tema escatologia. Vai também te abrir um pouco a mente para que você possa compreender um assunto que faz parte da nossa confissão de fé. A ressurreição dos mortos está dentro do credo apostólico. Então, dentro dessa linha, que é a nossa confissão de fé, nós vamos falar a respeito, então, da ressurreição do corpo, da ressurreição dos mortos. Então, o que é ressurreição? A ressurreição é um processo pelo qual passa todo ser humano, desde Adão até o último ser humano, quando se consumar todas as coisas e Deus restaurar todas elas. Então, é um processo que todo ser humano que morreu fisicamente irá passar. Seja ele morto com Cristo ou um ímpio que morreu sem Cristo, vai ter que passar pelo processo da ressurreição. Os únicos que não passarão pelo processo da ressurreição serão os cristãos, a noiva de Cristo que será arrebatada. Terá seu corpo transformado, e subirá para encontrar o Senhor nos ares. Não passará pelo processo porque não morreu fisicamente, mas todos os que morreram fisicamente em Cristo ou sem Cristo irão passar pelo processo da ressurreição. A Bíblia fala de duas ressurreições, a ressurreição dos justos, que também é chamada de ressurreição da vida, que também é chamada de primeira ressurreição. Eu falei isso com bastante detalhes nesse vídeo que eu falei com vocês, no tema de escatologia. E essa ressurreição, ela tem algumas etapas, Ela não vai acontecer toda de uma vez, ela não acontecerá de uma vez, Ela começou com a ressurreição de Jesus há 2000 anos atrás, aproximadamente, e vai se encerrar, com a ressurreição dos santos, depois da grande tribulação na segunda vinda de Jesus. Nesse meio termo existe o arrebatamento da igreja, onde os mortos em Cristo, o que significa mortos em Cristo? Aqueles que morreram na era da igreja, no tempo da graça, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É o que diz Paulo lá então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 14 a 17. Então vamos ver o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4. Pois se cremos que Jesus morreu e que ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia
os que dormem, ou os que morrem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, os vivos, nós, todos aqueles que estiverem vivos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos aqueles que morrem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta do Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E só depois, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e nos encontraremos nas nuvens com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, os mortos em Cristo irão primeiro, eles serão transformados primeiro, eles vão ressuscitar, se encontrar com Cristo, e nós, os vivos, seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então, Paulo já falava isso, dessa etapa da ressurreição dos justos, também chamada de primeira ressurreição, Essa primeira ressurreição, ela tem uma etapa complementar na segunda vinda de Jesus, depois do período da grande tribulação, que nós também já falamos em vídeos quando estudamos escatologia. Então, depois da grande tribulação, na segunda vinda de Jesus, acontecerá então a ressurreição daqueles que foram martirizados, daqueles que não aceitaram o sinal da besta, e também dos santos do Antigo Testamento. Vão ressuscitar neste momento, para que juntos com os já ressuscitados da Igreja do Senhor, entrarem para o milênio, para participar do reino milenar de Jesus Cristo. Onde está escrito isso? Em Apocalipse capítulo 20, versículos então de 4 a 6. Vamos ver. Eu vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda a alma daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e nem receberam a marca na fronte ou na mão. Esses reviveram, ou seja, ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não ressuscitaram até que se completasse os 1000 anos, que depois dos 1000 anos vem o juízo final e a ressurreição dos ímpios para serem condenados. Então, quando João se refere a essa ressurreição, ele chama esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ou seja, essa ressurreição da vida, ressurreição dos justos, também chamada de primeira ressurreição, ela tem algumas etapas, Começou com Jesus Cristo, as primícias, como Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, e Paulo fala sobre isso. Ele diz o seguinte: cada um, porém, por a sua própria ordem, Cristo, as primícias, e depois aqueles que são de Cristo na sua vinda, ou seja, no arrebatamento, na segunda vinda de Jesus. Então ele chama Cristo é o primeiro a ressuscitar definitivamente. Houve outras ressurreições, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, O filho daquela viúva, que ressuscitou, é um exemplo disso lá no Antigo Testamento, e que foi ressuscitado, aquele filho foi ressuscitado pelo profeta Eliseu. E também no Novo Testamento a gente tem o caso de Lázaro,
do filho daquela viúva, né, de Naim, a filha de Jairo, no caso de Dorcas, todos esses ressuscitaram, sim, mas tornaram a morrer. Foi uma ressurreição temporária para que mostrasse ali o poder de Deus e dos servos de Deus. Então, a ressurreição que aconteceu tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela tem uma finalidade: mostrar o poder de Deus àqueles que não acreditam. Agora, ressurreição definitiva, a primeira foi de Jesus Cristo. Então, por isso que Paulo fala aqui no capítulo 15, no versículo 23, que Cristo é as primícias, é o primeiro. Depois, os que são de Cristo na sua vida. Bom, e a outra ressurreição, que é chamada de segunda ressurreição, é a ressurreição dos ímpios, a ressurreição dos incrédulos, daqueles que não receberam a Cristo como Senhor de suas vidas, aqueles que rejeitaram a bondade de Deus, aqueles que rejeitaram a provisão de Deus para a salvação. Então, todos os ímpios, de todas as eras, desde Adão até o último ímpio, ressuscitará e prestará contas a Deus. Todo ímpio vai ressuscitar e vai prestar contas a Deus. Isso está descrito então aqui no capítulo 20 de Apocalipse, nos versículos de 12 a 14. Vamos lá. Eu vi também os mortos, os grandes e os pequenos, colocados em pé diante de um trono branco. Então se abriram os livros, e ainda se abriu um outro livro, o livro da vida. Também foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aconselho vocês a assistirem um vídeo sobre o juízo final, também no tema escatologia. E o versículo 14 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, nós vemos que a segunda morte é, na realidade, a ressurreição dos ímpios, dos incrédulos, para a condenação definitiva. Então, ressurreição é um processo que todo ser humano que morreu fisicamente terá que passar. Se morreu com Cristo, vai ressuscitar para a ressurreição da vida, também chamada de primeira ressurreição. Se morreu sem Cristo, como ímpio, como incrédulo, e rejeitou conscientemente a palavra de Deus, vai ressuscitar para a ressurreição da condenação, ou seja, a segunda ressurreição. Então vamos ver o que Paulo vai falar a respeito da ressurreição em Corinto. Estava havendo um grupo dentro da igreja que estava pregando de que os mortos não ressuscitavam. Isso é totalmente contrário à nossa fé. Isso é totalmente contrário à pregação de Paulo. É contrário à fé dos demais coríntios que acreditavam na ressurreição. Isso era uma heresia. Volto a falar e afirmar: a ressurreição do corpo está na nossa confissão de fé, inserida dentro do credo apostólico. Se nós não cremos na ressurreição do corpo, somos os mais infelizes de todos os homens. Então vamos ver. Em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 12, diz o seguinte: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não existe ressurreição dos mortos? Então,
pessoas dentro da comunidade de Corinto afirmavam que não havia ressurreição dos mortos. Essa foi uma dificuldade que Paulo enfrentou também em Atenas, né? Se vocês lembrarem a pregação de Paulo no Areópago de Atenas, quando ele foi falar a respeito do Deus desconhecido, o povo de Atenas, aquele povo grego, com a cultura grega de Atenas, aceitou muito bem até que Paulo falou na ressurreição. Quando Paulo falou na ressurreição, eles passaram a não dar mais ouvidos e quererem até apedrejar Paulo. Foi quando Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, né? Corinto, então a gente não pode esquecer que é uma cidade da região da Caia, né? Como nós falamos, importantíssima, quase a capital da Caia, e também era uma cidade grega, da mesma forma que Atenas era. Então a gente vê que a cultura deles era muito difícil a aceitação da ressurreição do corpo. Então precisou então de Paulo enviar uma orientação específica que está concentrada aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios. E ele fala, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé de vocês. Ora, se Cristo não ressuscitou, vocês estão nos tornando falsas testemunhas, vocês estão nos tornando mentirosos, porque ele no início do capítulo ele fala isso. Olha só, versículo 3. Nós afirmamos que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo também as Escrituras. Ele apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Afinal, depois de todos também foi visto por mim, como por um nascido fora do tempo. Ou seja, estava chamando toda essa gente aí de mentirosa, que afirmaram que viram Jesus ressuscitado. Então Paulo falou assim, olha, além de ser vã a fé de vocês estão chamando a gente tudo de falso testemunho e de todo mundo de mentiroso aqui. Pedro falou, os apóstolos falaram, mais de 500 pessoas afirmaram que viram a ele, e depois, por último, eu vi. Então, somos todos mentirosos? Aí ele fala no versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e vocês permanecem no pecado de vocês. Não adianta nada tudo o que vocês estão vivendo e pregando em Corinto. Nada disso é real. Se Cristo não ressuscitou, conforme alguns de vocês estão pregando. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ora, se eu vou morrer e vai acabar tudo, então para que eu estou pregando o Evangelho? Para que eu estou tentando viver uma vida de santidade? Para que eu estou realizando obras? Paulo fala sobre isso quando ele fala no versículo 32, no final dele. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E Paulo dá uma orientação muito clara aos coríntios. Olha, não dê ouvido a essas pessoas nunca tiveram conhecimento verdadeiro de Deus. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, Paulo, ele orienta a igreja de Corinto a não dar ouvido a esses que estavam lá dentro pregando que não existia a ressurreição dos mortos e, consequentemente, que Cristo, então, não ressuscitou, né? E ele estava dizendo também que se não ressuscitou, se nós não vamos ressuscitar, por que nós estamos nos desgastando na obra do Senhor? Ele fala muito claro isso no último versículo do capítulo 15,
Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por quê? Porque vocês vão ressuscitar, vocês vão receber os galardões. Então, mantenham-se firmes, continuem trabalhando na obra do Senhor, porque a ressurreição é real e vocês receberão os seus galardões depois de ressuscitados. Paulo, ele encerra o capítulo falando isso. E, finalmente, Paulo vem falando como ressuscitam os mortos. Ele diz que os mortos, eles ressuscitam como Cristo ressuscitou, que nós teremos os corpos semelhantes aos corpos de Cristo. Olha o que ele fala lá para os Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Ou seja, nós teremos um corpo conforme o corpo de Jesus Cristo, ressuscitado, glorificado. Nós falamos sobre isso, o tipo de corpo que nós iremos receber, que é semelhante a Cristo, a ponto de atravessar portas, de se transportar de um lugar para o outro de uma forma imediata. Isso são características de corpos glorificados. Se nós seremos semelhantes ao corpo de Cristo, como Paulo afirma então aos Filipenses no capítulo 3, especificamente no versículo 21. Ele diz o seguinte: não existe um corpo glorificado sem antes ter um corpo não glorificado, um corpo de fraqueza, um corpo terreno, um corpo natural. Por quê? Porque é no natural que nós vamos semear o espiritual. É no natural que nós vamos semear aquilo que seremos depois de ressuscitados. Nem todo mundo vai receber corpo glorificado. Nós vimos que na ressurreição dos ímpios, os ímpios vão ressuscitar e comparecer diante do juízo, do grande trono branco, que é chamado de juízo final, e eles receberão também corpos. E eu costumo dizer, sem ter uma outra palavra para exemplificar, eu falo que eles receberão corpos deformados. Os cristãos receberão corpos glorificados e os ímpios, incrédulos, receberão corpos deformados. Mas serão corpos que sofrerão eternamente a dor de um fogo que nunca se apaga, a dor de um verme que come e nunca morre. É o que Jesus Cristo declarou. Então, como nós semeamos isso? E ele fala sobre essa questão dessa semeadura, aqui então no versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vão vir? Aí Paulo chama: insensato, aquele que semeias, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Ou seja, nós semeamos aqui um corpo que vai morrer. Esse corpo daqui, se não estiver vivo quando Jesus voltar e ser transformado, ele vai morrer. E quando eu tornar a viver, ou seja, eu ressuscitar, vou ressuscitar com um novo corpo que o Senhor preparou para mim, semelhante ao de Jesus Cristo, como nós lemos lá no livro de Filipenses. Aí ele diz: pois assim também a ressurreição dos mortos. Você semeia o corpo na corrupção, que é esse corpo de carne, Ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza,
ressuscita em poder. Semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Porque se há corpo natural, há também o corpo espiritual. E o versículo 50, ele termina esse pensamento dele, ele conclui falando: isto eu afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, o que eu sou aqui, carne e sangue, é o corpo, meu corpo natural, não pode entrar no reino espiritual de Deus. Então, na ressurreição, eu vou receber um outro corpo glorificado, totalmente transformado. É isso que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 4, quando ele fala do arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então, esta é a afirmação de Paulo lá na carta de Tessalonicenses. E ele aqui continua então falando a respeito desse encontro com Cristo nos ares, dessa transformação que o nosso corpo irá receber. Eis que vos digo um mistério, ele continua aqui no versículo 51. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Vocês lembram como eu disse? Só quem não vai ressuscitar é aquele que estiver vivo quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, né? Eis que vos digo um mistério, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados, tanto os mortos quanto os vivos. Receberemos, então, corpos espirituais, corpos incorruptíveis, né? Corpos glorificados. Aí ele continua no versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, Paulo fala dessa trombeta, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Ele repetiu então essa afirmação de 1 Coríntios, lá em 1 Tessalonicenses 4. Repetiu a mesma coisa, né? Porque é necessário que esse corpo que se corrompe, que sofre a corrupção, né, que se desfaz depois que morre, né, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E ele encerra com aquele famoso versículo: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O salário do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei. Então Paulo encerra esse capítulo 15, dando uma orientação específica aos coríntios. E ele diz: cuidado com o que as pessoas estão pregando no meio de vocês. Cuidado com as novidades que são introduzidas no meio onde vocês estão. As más conversações corrompem os bons costumes. Que Deus possa nos dar sabedoria, discernimento e rejeitarmos as heresias que estão agora se sobressaindo no meio do povo cristão. Que Deus guarde o nosso coração e a nossa mente no conhecimento do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças porque um dia nós cremos que Jesus Cristo morreu e que Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos na ressurreição dos mortos. Ó Deus, e se estivermos vivos quando o Senhor vier buscar a tua igreja, nós seremos transformados e teremos corpos glorificados. E nos encontraremos, ó Deus, com aqueles que já morreram em Cristo, Pai, com seus corpos também glorificados. Que o Senhor nos dê a certeza, ó Deus, e a convicção de que estamos crendo no caminho certo, nós estamos crendo na verdade eterna que está contida na Tua Palavra.
Essa é a nossa confissão de fé. Nós cremos na ressurreição do corpo. Nós cremos na vida eterna. Amém.